O São Paulo joga amanhã contra o Botafogo e o São Paulo diz que será forte no Campeonato Brasileiro. Vai mesmo. Márcio Espímpolo, eu começo com você. Será forte no Campeonato Brasileiro ou, digamos assim, um sonho exagerado? Eu acho que é obrigação, Vanderlei, pelo que custa o time. Eu acho que é obrigação de fazer uma campanha entre os melhores para brigar por Libertadores, no mínimo. Você pegando o elenco que o São Paulo tem, pelo menos nos nomes, colocando aí Pato, Tietê, Vitor Bueno, São Paulo sonha aí com outros nomes, né? Ele fala em Gustavo Henrique, ele monitora outros jogadores de qualidade pela comissão técnica que sabe disputar esse campeonato, né? O Cuca fez um bom trabalho do Palmeiras em 2016. São Paulo pode fazer sim um grande campeonato, né? Paga bons salários, são jogadores de qualidade. É só questão de encaixar esse time, né, Vanderlei? Com essa molecada, com esses jogadores mais rodados, eu acho que o São Paulo tem tudo pra fazer um grande time. Você duvida que o Pato sabe fazer gols? Não. Não foi isso que a gente ouviu? O São Paulo sentiu a ausência de um jogador de área. Vai ter amanhã. Então, se a bola passar lá na área, o Pato vai fazer gols, né? A não ser que ele esteja muito desgastado aí com atividades fora de campo, não sei. Ok. E aí? Não, mas falando sério, eu acho que a bola vai passar lá, o Pato vai fazer os gols dele, né? Não sei se 60, como o Flávio Prado disse naquela passagem dele em 2014, 2015. Mudou o número. Eu cortaria por um pouquinho menos da metade, aí acho que uns 25. O que não é pouca coisa. É muito gol. É muito gol, né? O artilheiro do campeonato teve 7 gols aí, o Jamota, não foram 7 gols, né? Olha o artilheiro do Campeonato Paulista hoje, quantos gols tem? Já foi aquela época de Pelé fazer 58 gols, não tem mais isso, entendeu? Então acho que o São Paulo tem tudo pra fazer um grande campeonato, sim. O elenco vai dar uma mexidinha ainda, pode sair jogadores e tal, mas eu acho que o São Paulo vai fazer uma campanha decente, porque o Cuca é bom técnico e bons jogadores foram contratados, na minha opinião. Dá pra pensar em coisa boa, na minha opinião. A torcida pode pensar em coisa boa na parte de cima na tabela. Bom, 4 primeiras colocações. Poxa. Eu acho que dá pra pensar. O torcedor do São Paulo. Não desmanchando o elenco, né? Agora se desmanchar aí. Para o torcedor de São Paulo, Espímpolo, que até algumas semanas, 8 semanas, pronto, pra não exagerar. Tava com o coração na mão, você disse que ele pode chegar entre os 4 no Campeonato Brasileiro. Seria bacana, vamos aguardar a bola rolar. Mas esse é o cenário. São Paulo acha que será forte no Campeonato Brasileiro. O São Paulo estreando, o São Paulo favorito contra o Botafogo dos grandes, que terá mais problemas. Aliás, a gente tem falado isso desde 16, e o Botafogo que estava na zona de rebaixamento em 16 e deve ao São Paulo aquela virada. E não é falando mal, mas é uma constatação. O Botafogo estava na zona do rebaixamento em 16 durante a Olimpíada do Rio de Janeiro, quando o São Paulo contratou o Ricardo Gomes, que deixou de ser treinador do Botafogo, foi pro São Paulo, não foi feliz, e o seu auxiliar Jair Ventura assumiu e levou o time à Libertadores, o Botafogo, né? E de lá pra cá o time até ganhou o estadual do ano passado no Rio de Janeiro, com elencos cada vez mais depauperados, sem dinheiro, mas com um ótimo trabalho de base, com bons jogadores vindo da base, e o Botafogo foi se levando, mas dessa vez tá com muita dificuldade, fez um pavoroso campeonato do Rio. Trocou o treinador, um ex-treinador do Sub-20 que estava no Corinthians, bom nome, mas com pouca coisa para fazer. E ainda chegando agora, vejo o São Paulo com possibilidades, acabou muito bem o Campeonato Paulista. Perdeu de novo, não ganha, ok, mas tem o Cuca chegando, teve a boa base deixada pelo Mancini, tem Alexandre Pato, que cabe em qualquer time do Brasil e da América do Sul ser focado. Tietê e Vitor Bueno, se foram os de 2016, serão ótimos reforços, não são baratos, principalmente o Tietê, mas são bons reforços. O Cuca conhece muito bem o Tietê, foi o melhor momento da vida do Tietê antes do Audax, mas principalmente com o Palmeiras na conquista do Brasileiro de 16. Então, aos pouquinhos, o elenco está se mexendo, já tem a base boa, molecada. Vejo o São Paulo como favorito já nesse sábado contra o Botafogo e com boa chance de fazer um brasileiro até melhor do que do ano passado, que já foi ali na encomenda. Eu espero mais coisas do São Paulo nesse Brasileirão do que eu esperava no ano passado. Então, agora, vai ser campeão? Aí já acho uma outra história. Então não é jogo pra galera. O São Paulo está dizendo nas últimas horas que será forte no Brasileiro. Vai ser, eu acredito que sim, tem Cuca, tem já uma ideia. O problema é que nos últimos anos o São Paulo e quase todos os times mudam demais, né? Vai ter abertura do mercado, enfim, mas a tendência até pelo Cuca, por aquilo que gastou, e não é pouco. É bom dizer, molecada do São Paulo, claro que é legal, é um baita trabalho de Coty, historicamente o São Paulo sempre revela grandes jogadores, ou quase sempre, mas o elenco caro, o elenco do São Paulo desde o ano passado tem investido muito, e dá até para discutir algumas contratações muito caras, mas quando você tem um Pato, Pablo que ainda não é aquele, e também não foi barato, pode dar liga. O Tietê não foi barato.
O Trellis foi caríssimo, já foi pro Inter e pode ir pro próprio Botafogo. Então, Hernanes assim, é um cara VIP. O Hernanes é VIP, ainda não é o que foi e foi fundamental para a permanência do São Paulo na Série A em 17, mas aos poucos as coisas vão se ajeitando, não tem dúvida. Flávio Prado, queremos ouvi-lo, Flávio, sobre o São Paulo que começa a sua caminhada no Campeonato Brasileiro. Serão 380 jogos no conjunto da obra, 380 jogos, está começando amanhã, Flávio, e acaba só no dia 8 de dezembro. Flávio Prado. Começa o futebol pra valer, né? Até agora tivemos esse cirquinho aí de campeonato regional e tal, sim, Libertadores, Copa do Brasil, legal. Mas agora a coisa começa pra valer mesmo. Você falou de alguns jogos, por exemplo, tem, deixa eu ver aqui, eu tava vendo alguns jogos bem legais, tem Grêmio e Santos, né, que já fez, Flamengo e Cruzeiro, olha que legal. É um jogo bem legal. Um jogo que deve ser interessante pelo estilo dos dois treinadores, Atlético Paranaense e Vasco. Não tem um nível alto de jogo, mas tanto o Thiago como o Marquinhos Valadares, eles gostam do jogo aberto, então deve ser um jogo legal. Tem muita coisa interessante. Vamos sentir o Rogério Ceni numa competição mais forte, uma competição onde ele será exigido, e aí vamos ver qual é o nível que o Rogério já atingiu. E tem esse jogo de abertura São Paulo e Botafogo, que eu entendo que o São Paulo não está garganteando, não. Ele tem condição de brigar. A única coisa que a gente não sabe é que São Paulo vai jogar. Tem sido uma norma. São Paulo tem sido um desfazedor de times com uma perícia impressionante. Assim, quando você menos espera, ele vende todo mundo. E aí compra tudo novo. Então é um time que adora negociações. Se o São Paulo, se a direção do São Paulo não atrapalhar, é possível que o São Paulo faça uma boa figura. Não sei se vai ter capacidade para título, a gente não sabe exatamente como é que as coisas rolam. Mas começar bem o campeonato é fundamental. As primeiras 7, 8 rodadas, elas costumam dar um mote do que a equipe vai ser. E o São Paulo é favorito contra o Botafogo nesse jogo de abertura.